Oi. Então, a gente sabe que certas coisas no ambiente, tipo tratar PKU, reduzir chumbo ou corrigir falta de iodo, isso tem impacto claro na inteligência, né? Sim, sim. São sucessos bem documentados. Mas a pergunta que fica é: será que isso significa que a inteligência é, assim, super maleável? Que a gente pode dar um jeito de aumentar com outras intervenções mais, sei lá, gerais? Pois é, essa é a questão. Apesar desses exemplos específicos, a ideia de uma maleabilidade geral, fácil de acessar com intervenções comuns, enfrentam os desafios. Hoje a gente vai ver porque algumas das evidências mais famosas sobre ambiente QI, na verdade, mostram um pouco os limites disso. Interessante. Vamos começar então pelos estudos de adoção. É uma mudança ambiental gigante para uma criança, né? O que eles mostram para a gente? Olha, eles mostram de forma bem consistente que crianças adotadas por famílias, geralmente de classe média ou alta, né, o perfil típico em países mais desenvolvidos, Sim. essas crianças acabam tendo um QI uns 4 ou 5 pontos mais alto do que seria esperado se tivessem ficado com os pais biológicos. É um efeito real mensurável. 4, 5 pontos é bastante coisa. Mas se a gente não sabe o que exatamente nessas famílias causa isso, é o dinheiro, sei lá, mais acesso à saúde, escola boa, mais estabilidade, ou o jeito dos pais criarem? Esse é o X da questão, a gente não sabe. Provavelmente é uma mistura de tudo isso, né? Certo. E como não dá para eticamente separar esses fatores para estudar um por um, a conclusão prática fica meio limitada. É tipo dizer, ofereça um lar bom o suficiente para conseguir adotar. Entendi. Ajuda a mostrar que o ambiente importa, mas não dá uma receita de bolo, né? Exatamente, não serve de base para criar uma intervenção específica, além do que já se considera um bom ambiente. Ok. Então, adoção, efeito claro, causa meio nebulosa. E quando a gente olha para a população toda, aí acho que entra o tal do efeito Flynn, né? Isso, o efeito Flynn, foi aquele fenômeno do século XX, onde as pontuações médias de QI subiram direto, tipo uns 3 pontos por década em vários países. Nossa, 3 pontos por década? É bastante. E como a genética da população não muda tão rápido assim, a causa só pode ser ambiental. Não tem outra explicação. Mas peraí, isso quer dizer que a gente é muito mais inteligente que nossos avós, por exemplo? Então, provavelmente não na mesma medida que os testes sugerem. O próprio Flynn, o pesquisador que descobriu isso, questionou. Ele mostrou que se a gente projetasse para trás, os QIs ficariam absurdamente baixos, tipo 70 para alguém em 1920, Nossa, ou 25 para alguém de 1770, o que não faz sentido. Então a questão virou: o que causou esse aumento nas pontuações dos testes? Não necessariamente na inteligência real na mesma proporção. e o que foi, então? Qual é a explicação mais aceita? Olha, não tem uma causa única. É mais uma combinação de fatores ligados à modernização geral da sociedade. Tipo, Mais educação formal para mais gente. Cada ano a mais de estudo parece aumentar um pouco o QI, embora o efeito total seja debatido. Melhor saúde e nutrição também. Menos doenças infecciosas, menos exposição a toxinas como chumbo. Cérebros talvez um pouquinho maiores em média. faz sentido. E também um ambiente que exige mais pensamento abstrato, mais raciocínio lógico, que é o que os testes de QI costumam medir bem. A vida moderna é cognitivamente mais complexa, né? Hum. Isso parece promissor para intervenções, não? Melhorar saúde, educação. Parece, mas aí vem o porém. O efeito Flynn mostra o impacto de melhorias ambientais em larga escala, principalmente quando um país está se modernizando, saindo de condições piores de saúde pública, educação limitada, etc. Certo? Só que em países ricos, que já têm bons sistemas de saúde, educação universalizada, nutrição adequada para a maioria, o efeito meio que parou, desacelerou muito ou até reverteu em alguns lugares, como Dinamarca, Noruega ou Holanda. Ah, então. Quer dizer que talvez tenha um limite, um teto para esses ganhos de QI vindos desses fatores ambientais mais gerais? Exato. Sugere que nesses ambientes que já são, digamos, bons o suficiente, talvez a gente tenha atingido um ponto de saturação para esses fatores específicos.
Não dá para simplesmente mais do mesmo continuar subindo o QI da população indefinidamente. Entendi. E as mudanças que a gente vê em indivíduos? Sabe, ao longo da vida, algumas pessoas não têm uns saltos ou quedas grandes de QI? Sim, isso acontece. Estudos mostram que talvez uns 10 a 15% das crianças tenham flutuações de 15 pontos ou mais no QI, depois ali dos 7 e 10 anos de idade. 15 pontos é bastante? É, só que geralmente essas mudanças parecem ser meio aleatórias, sabe? Idiosincráticas. Não tem um gatilho ambiental claro e consistente que explique por que aconteceu com aquela criança específica. Ah, E muitas vezes são temporárias. O QI da pessoa tende a voltar para o nível que estava antes. Então, também não dá para usar isso como base para criar uma intervenção planejada para aumentar a QI. mas e o fato de que as crianças ficam mais inteligentes conforme crescem? Isso não mostra que a inteligência é maleável? É crucial fazer uma distinção aí. Uma coisa é o crescimento absoluto do conhecimento, das habilidades. Todo mundo fica mais capaz com a idade, claro. Aprende mais coisas, resolve problemas melhor. Sim. Outra coisa é o QI. O QI é uma medida relativa. Ele compara o desempenho da pessoa com o de outras pessoas da mesma idade. Como todo mundo está se desenvolvendo junto, a posição relativa de cada um na curva, o QI tende a ficar estável depois da infância. Ah, entendi. O QI mede a posição na corrida, não a velocidade absoluta de todo mundo. Exatamente. O desenvolvimento normal, esperado para a idade, não informa como fazer alguém subir de posição em relação aos outros da mesma idade. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, estudos de adoção mostram, sim, um benefício do ambiente, mas a causa específica é difícil de apontar. Isso, O efeito Flynn foi real, foi ambiental, mas parece ter chegado num platô em países desenvolvidos e não dá uma pista clara para intervenção individual nesses lugares. correto. As flutuações individuais de QI existem, mas são meio raras, parecem aleatórias e muitas vezes temporárias. Exato. E o crescimento natural da inteligência com a idade é diferente de aumentar o QI relativo de alguém. Perfeito. Tirando aquelas intervenções bem específicas e direcionadas que a gente falou no início, o PKU, iodo, chumbo, essas outras grandes linhas de evidência sobre ambiente, adoção, Flynn, flutuações, elas mostram que o ambiente importa, claro, mas não levaram a estratégias que funcionem de forma geral para aumentar o QI de quem já vive em condições razoavelmente boas. Fica então uma reflexão, né? Se nos países mais desenvolvidos, talvez a gente tenha chegado mesmo a um ponto de saturação nesses ganhos de QI impulsionados por fatores ambientais gerais. De onde poderiam vir futuras otimizações cognitivas? Ou será que, nesses locais, a gente simplesmente alcançou um platô definido pelo nosso ambiente atual? É uma pergunta em aberto, sem dúvida. Mostra a complexidade do tema.